Grande entrevista no programa de hoje. Continuamos a dar voz aos que almejam o cargo mais alto da nação moçambicana, o de Presidente da República. E esta é também uma grande entrevista conjunta com o apoio da Rádio Moçambique. Está aqui o jornalista Orlando Goven e do Jornal Notícias, representado pelo colega Francisco Majate. Vamos hoje ouvir o candidato presidencial Venâncio António Bila Mondlane. Está aqui conosco, é com ele que vamos conversar nos próximos 59 minutos, com enfoque para o manifesto eleitoral que apresenta aos moçambicanos. Venâncio, bem-vindo à TVM, à Rádio Moçambique e também à Sociedade de Notícias, concretamente ao jornal. É professor, ou pelo menos foi professor de nível secundário, trabalhou também na banca comercial, é engenheiro florestal. Deixou tudo isto, entrou na política. Como é que entra na política e o que move Venâncio Mondlane a permanecer nesta mesma política? Bom, primeiro agradecer esta oportunidade à Rádio Moçambique, TVM, Sociedade de Notícias. Indo diretamente à sua questão, move-me exatamente um sentimento que para mim foi permanente ao longo da minha vida. E este sentimento sempre foi voltado para tudo fazer de mim para minimizar a dor dos outros. Portanto, isto foi algo que apareceu em mim sempre de forma quase que instintiva. E ao longo do tempo, esse sentimento foi se convertendo nas várias facetas que foi apresentado. Mas todas elas sempre tinham como foco sempre servir mais do que servir-me. É por isso que antes de entrar na política fiquei muitos anos como ativista social, fui líder de uma associação que até é ativa até hoje há mais de 30 anos, e sempre a minha atividade, tanto a atividade cívica, a atividade de docência e agora a atividade política, o meu foco sempre foi tudo fazer para minimizar a dor do alheio. É por isso que no meio deste percurso alguns acabaram me apelidando a voz dos que não tinham voz. Porque exatamente esta foi a minha marca e penso que é para isto que eu fui, fabricado para vir a este mundo. Candidato Venâncio Mondlane, nos últimos 10, 15 anos foi militante ativo do Partido Frelimo, Renamo e MDM. Não pensa a essas alturas em criar o seu próprio partido? Bom, todas as hipóteses estão abertas, mas neste momento eu tenho um foco e temos uma meta com um tempo extremamente apertado. Temos uma eleição, aliás, já vamos começar com a campanha daqui a menos de 20 dias. Então, neste momento, o que eu assumi, por todas as circunstâncias e todos os episódios que já são bem conhecidos, o que eu assumi é que eu vou com todo o foco para esta batalha eleitoral. E neste momento, o meu grande convite e, digamos assim, a mensagem que eu neste momento estou a transmitir é que quero liderar uma frente ampla de partidos da sociedade civil para esta batalha eleitoral. Depois disso, vamos ver o que é que nos reserva o futuro. Diz uma coisa que terá sido apelidado da voz de sem voz. E as formações políticas geralmente têm sido consideradas como as que congregam, uma plataforma que congrega as preocupações das massas. Venâncio Mondlane vai, nesta candidatura à presidência da República, sem suporte de nenhuma formação política. Na sua perspectiva, a quem representa efetivamente? Bom, é o que eu exatamente estava aqui a dizer. Algo curioso que eu gostava daqui de partilhar é o seguinte. Quando eu saí da última formação política onde eu estava, episódios também que se tornaram muito midiáticos, e eu fiquei um período, digamos, a refletir sobre o que ia fazer para o futuro. E toda, digamos assim, entre aspas, pressão, tanto nas redes sociais, na mídia, na família, tinha um denominador comum. Não interessa a formação política em que estiveres associado, nós acreditamos nos teus ideais e vamos te seguir nos teus ideais. Então, o que isto significa? Significa que, neste momento, na verdade, a questão da formação política em que eu estava associado
tudo tem a ver com um pouco com o quadro político, eleitoral e jurídico que existe em Moçambique. Mas, na verdade, onde eu me sinto mais confortável, é isto que eu quero representar. Eu me considero e sinto mais confortável a representar uma coligação mais ampla, uma frente unida, comum, de partidos e de não partidos, da sociedade civil e também daqueles que não se identificam com nenhum tipo de organização, mas pura e simplesmente têm um ideal melhor, do Moçambique mais patriótico, do Moçambique, digamos assim, mais solidário, do Moçambique que, digamos, a grande mensagem que nós estamos a trazer para essa eleição, que pode sintetizar todo o manifesto, todo o projeto, é simples. Este país é nosso. Tenho um sentimento e uma percepção de que, ao longo do tempo, o sentimento de pertença a Moçambique, esse sentimento de identidade com a pátria, foi se deteriorando. E sinto que isto é um déficit que todos nós temos, e eu assumi a responsabilidade de liderar esta nova era, que é de resgatar esta identidade nacional, que é de fazer com que os moçambicanos tenham orgulho de ser moçambicanos e que o sentimento de pertença à nossa terra volte a ser reacendido. Então, este valor, na verdade, é o que me move. Isso significa que este valor não tem limitação partidária, não tem limitação de alguma associação, de algum grupo. Me parece um valor mais universal no sentido moçambicano. Então, eu penso que, em linhas gerais, eu represento mais esse valor e toda a gente que se identifica com esse valor. Bom, Venâncio, recentemente concedeu uma entrevista a um órgão de comunicação social e lá foi questionado como é que poderia governar Moçambique caso vença as eleições do dia 9, sem apoio de nenhum partido político, porque temos o poder legislativo em Moçambique. Qual seria a relação, por exemplo, entre o presidente da República e a Assembleia da República? Nessa altura, Venâncio terá respondido que não tem nenhum receio de avançar nestas condições e que, chegados lá no futuro, poderá adotar medidas consentâneas com aquilo que o futuro poderá ditar. Mantém esta resposta? Sim, eu mantenho. Eu mantenho porque, Rochette, rigorosamente falando, no nosso quadro jurídico eleitoral, as candidaturas presidenciais, estrito senso, são independentes. Esta coisa de que a candidatura da CAD, a candidatura da Renamo, a candidatura da Frelimo, a candidatura do MDM, é uma convenção. Mas não existe nada no quadro jurídico que obrigue um candidato presidencial a ser suportado por uma força política XYZ. Isso é uma convenção. A única coisa, em termos de requisitos necessários para a candidatura, é o conjunto de subscritores, as famosas assinaturas, as 10.000 assinaturas. Na verdade, o candidato presidencial, ele representa as 10.000 pessoas que subscreveram em apoio a essa candidatura. Então, significa que a situação de avançar sem um partido, primeiro, ela não choca de forma nenhuma com aquilo que é o quadro jurídico legal que nós temos do ponto de vista eleitoral. E segundo também, eu acho que acaba se ajustando até, na verdade, com o projeto político que eu trago. Uma das questões, o nosso primeiro pilar do nosso manifesto é a reforma do Estado e da governação. E uma das questões que tem a ver com a reforma do Estado é a despartidarização do próprio Estado, que passa também pela despartidarização, por exemplo, de alguns órgãos de soberania, por exemplo, o Conselho Constitucional. Nós temos uma perspectiva, a nossa visão do Conselho Constitucional do futuro é um Conselho Constitucional que não tem proporcionalidade partidária, tem que ser retirada isso. Da mesma maneira que nós também pensamos em extinguir a Comissão Nacional de Eleições e criar uma comissão eleitoral independente sem partidos. Então significa que o fato de eu, neste momento, a formação política que ia suportar a minha candidatura ter sido afastada, olhando para o nosso manifesto, não vejo que haja alguma situação de divergência. Pelo contrário, hoje está mais consentâneo justamente com os valores que nós defendemos e com a nossa ideia da reforma do Estado, da reforma da governação, da reforma do sistema judicial, da reforma do sistema eleitoral, que é exatamente a remoção dos partidos, porque entendemos que ao longo dos nossos 50 anos de independência,
o fundamentalismo partidário chegou a sobrepor-se à própria Constituição. Então, estamos aqui numa nova era, estamos para mudar um pouco as regras do jogo, que é para elevar a nação, elevar a Constituição, elevar os valores democráticos acima das questões meramente partidárias. Que, na verdade, o foco no partido é uma das razões, que podemos falar ao longo do tempo, que levou ao atraso econômico, social e até posso dizer cultural deste país. Portanto, não há problemas nenhum. Trabalhou na Assembleia da República como deputado e conhece bem as dinâmicas do poder legislativo e da relação que tem com o poder executivo. Acha mesmo que é possível governar sem apoio na Assembleia? Bom, nas condições atuais, por qualquer projeto de lei, portanto, qualquer proposta de lei, porque o governo produz propostas, a Assembleia que faz projetos, qualquer proposta de lei do Executivo, naturalmente, tem que ter apoio das bancadas parlamentares, no atual cenário. Mas é lógico que nós estamos em democracia, e eu já disse que eu me assumi como um candidato das frentes mais amplas. Portanto, neste momento, acredite, não abertamente, mas eu tenho recebido apoio moral, não aberto, até de membros da Frelimo, membros da Renamo, do MDM, da sociedade civil, da polícia, do judiciário, dos juízes. Então significa que estou, neste momento, com uma responsabilidade moral de ir apresentar projetos que também busquem consenso. Então significa que não me sinto coibido pelo fato da CAD ter sido afastada. É sempre possível, com os partidos que estiverem no Parlamento, arranjarmos pontes de interseção, de entendimento e de equilíbrios para que os projetos e as propostas que visam exatamente tornar Moçambique um país verdadeiramente um Estado democrático e de direito poderem acontecer. Isso é possível. Temos vários exemplos do mundo de presidentes, de líderes do Executivo que chegaram ao consenso com o Parlamento. Isso é possível. Mas também, só para terminar, nós também no nosso manifesto temos um projeto de uma nova Constituição. E nessa nova Constituição, uma das coisas que nós queremos, que apregoamos, é a possibilidade de termos também deputados independentes, de termos a possibilidade de termos deputados eleitos de forma direta, não em forma de lista. Portanto, se estes projetos passarem, penso que esta história dos partidos determinarem toda a produção legislativa pode, no futuro, passar a ser uma história do passado. O candidato Venâncio, nas suas abordagens, tem se manifestado um otimista em relação à vitória. O que suporta, o que alimenta esta convicção sua? Olha, bom, este meu otimismo tem a ver com uma coisa muito simples. Primeiro, eu penso que sou um dos poucos candidatos que o que diz reflete exatamente aquilo que acredita. Este é o primeiro ponto que me dá naturalidade, tranquilidade nesta matéria. Segundo, nós representamos uma candidatura que, como é sabido, não tem muitos meios financeiros, nem tem muitos meios materiais, mas está mais do que claro que, tanto a nível da comunicação digital, assim como no trabalho, no terreno, temos tido um feedback, temos tido um apoio alargado, inquestionável, e que até já tivemos oportunidade de, em alguns círculos, cruzarmos dois candidatos, um do partido financeiramente mais forte, mas do ponto de vista político e social, nós sempre tivemos preponderância e uma aceitação inquestionável. Então, tudo isto é o que me leva, de fato, a ter esta tranquilidade e este otimismo. Antes mesmo de passar a palavra para o meu colega Francisco Majate, no seu manifesto apresenta um projeto de Estado quase contrário ao que temos ou foi construído nos últimos 49 anos. Qual é o seu ideal de Estado mesmo? Bom, o ideal de Estado que nós apresentamos, na verdade, nem tem nada assim de extraordinário. A única coisa que nós queremos fazer, se for para dizer numa única frase, o nosso foco, o nosso objetivo é tornar Moçambique um Estado de direito democrático de forma efetiva. De forma efetiva, isso quer dizer o quê? Tu tens que ter o Poder Judicial, o Legislativo e o Executivo a funcionarem de forma autónoma,
independente, baseado na lei, na Constituição e voltada, sobretudo, na satisfação das expectativas, dos anseios da sua população. É só isso. Tudo o resto, toda a tecnicidade que nós falamos, da reforma do judiciário, do sistema eleitoral, por aí fora, no fim, vem convergir apenas para termos um Estado normal, em que as leis funcionam, em que há segurança, em que a Constituição está acima dos partidos, está acima dos lobbies, está acima das boladas, e que o povo, de fato, represente o mais alto espelho da soberania nacional. Só isso. Fala da Constituição e, no seu manifesto, uma das propostas que faz diz respeito à redução dos poderes do Presidente da República. Avança ainda até com a reforma do sistema governamental, passando do presidencialista para o sistema parlamentar. A questão que eu coloco é, como é que fará isso num cenário em que o Venâncio avança sem suporte de nenhuma formação política? Sim, olha, o que nós temos que fazer é fazer bem e melhor o nosso papel. Há coisas que estão sob o nosso domínio, sob o nosso controle, e há coisas que não estão sob o nosso domínio, nosso controle. Essas vão ir para um campo da negociação, da ponte, da intermediação. Em relação a esta questão, é tão simples quanto isto. O que acontece é que nós temos, neste momento, poderes imperiais, monárquicos, sobre o Presidente da República. E me parece que até há um consenso a nível nacional. Portanto, em relação a esta matéria, nem é nada de novo. Eu acho que todos os partidos, de uma forma geral, defendem o mesmo. A única diferença... específica, quais são os poderes que o Venâncio acha que estão demasiados e que, na sua proposta, podia mesmo concorrer para reduzi-los? Sim. Há um exemplo típico, por exemplo, o poder para nomear reitores das universidades públicas. Por exemplo, não há necessidade de o fazer. Poderes, por exemplo, para nomear a Procuradora-Geral da República. Não tem necessidade de o fazer. Todos os órgãos de soberania, o Conselho Constitucional, o Tribunal Supremo, Magistratura Judicial, estes poderes todos não têm necessidade nenhuma de os exercer. É possível o Presidente da República cumprir perfeitamente o seu papel sem precisar ter estes poderes que, na verdade, são poderes que acabam, em certa medida, quebrando o espírito de um Estado democrático verdadeiramente. Nós acabamos tendo o Presidente da República não apenas como um órgão de soberania, mas um órgão que se sobrepõe aos outros órgãos de soberania. Um exemplo muito simples. Nós estamos num país em que, se o Presidente da República comete um delito, neste momento, quem tem, digamos assim, a primazia na ação penal é a Procuradora-Geral da República. Esta, a qualquer momento, pode ser exonerada pelo Presidente. Então, logo, não tens possibilidade, com o tipo de poderes que o Presidente da República tem, de teres um Estado a funcionar normalmente. Portanto, este conjunto de poderes podem ser retirados do Presidente da República e, digamos assim, serem devolvidos aos outros órgãos de soberania e até alguns deles, até a órgãos de base, a órgãos locais. Isso é possível e tem de exercer perfeitamente o seu poder. E veja uma coisa, são poderes tão excessivos e sedentários que às vezes até limitam o próprio Presidente de ser eficiente na sua própria competência como Presidente da República. Portanto, até é um fator de ineficiência governativa exercer tantos poderes quanto esses. Bom, Venâncio, fala também da necessidade de os deputados da Assembleia da República se concentrarem mais na produção legislativa, portanto, no Parlamento, e reduzirem as atividades extraparlamentares. Isso, de alguma forma, mexe com a renda dos deputados, porque fazem outras atividades fora. Como é que projeta esta compensação salarial, por exemplo? Olha, não é muito bem assim que eu digo. Quer dizer, há atividades que o deputado pode desempenhar desde que não sejam incompatíveis com a função do deputado. E essas incompatibilidades estão claras na lei. Mas há outras... E neste momento, alguns deputados violam? Sim, alguns, sim, claro. Até já se tornou público, né? Não quero aqui falar de nomes, mas já está público. Alguns, pelo menos 2 meus ex-colegas,
que tiveram o privilégio de estar nas primeiras páginas dos jornais por fazerem isso, com 2, 3, 4, 5 salários, quando esses salários, segundo a lei da propriedade pública, é um crime o que eles estão a fazer. Agora, o que acontece? Dentro daquilo que é permitido o deputado fazer, por exemplo, carreira de docência, por exemplo, e outras atividades, até atividade privada, o deputado pode fazê-la, desde que nessa atividade privada não haja participação do Estado. Mas você pode fazer atividade privada à vontade, sem problema nenhum. Então, o que acontece é que essas atividades, para mim, não tem problema nenhum no exercício do deputado. O que me coloca, e a questão que sempre fiz questão de levantar, é a fraca produtividade, e se me permitires, espero não estar aqui a pisar muito no acelerador, mas a improdutividade do deputado, isso é que para mim é um problema. Neste momento, isto é sabido por todos nós, daquilo que é a produção legislativa, que é feita pela Assembleia da República, menos de 2% é que é iniciativa da própria Assembleia da República. 98% são propostas que vêm do governo e que chegam à Assembleia da República. Portanto, isto é um sinal mais do que claro que até coloca a Assembleia da República quase como um órgão dispensável. Porque se a gente consegue reunir 250 deputados e com um orçamento que não é pouco da Assembleia da República, para apenas produzir 2% de iniciativa legislativa ao longo de uma legislatura, é quase que um órgão inútil. Então é importante reverter isto. E para tal, uma das questões que eu levanto é que é preciso reforçar um pouco a capacidade técnica da própria Assembleia da República. Há muitas vezes os deputados, eles focalizam mais no salário, nos subsídios, mas há coisas muito mais importantes na Assembleia da República que é preciso reforçá-la. Uma delas é a assessoria técnica. Em rigor, neste momento, as bancadas parlamentares, elas, neste momento, têm direito a um assessor parlamentar. Veja só uma coisa, nós temos cerca de 9 comissões, sim, são 9 comissões especializadas. Cada comissão especializada, ela lida com, em termos médios, 5 áreas cruciais do tecido econômico e social do país. Se nós multiplicarmos isso pelas 9 comissões, estamos a dizer que temos 45 áreas fulcrais da gestão pública. Não existe nenhum indivíduo, por mais gênio que ele seja, que possa assessorar uma bancada em 45 áreas do saber. Então, isto é que devia ser a preocupação da Assembleia da República e não a preocupação de aumentar salário, de aumentar subsídios ou de criarem comissões de inquérito como essa, comissões ad hoc, que gastam balúrdio de dinheiro que estão a gastar. Então, esta matéria, se fosse para produzir melhor lei, se fosse para produzir melhor fiscalização, isto, eu acho que o próprio povo nunca teria problemas em se reforçar a capacidade da Assembleia. Bom, aí chegaremos. A questão central mesmo é o mecanismo de compensação na dinâmica do processo que propõe. Como é que vai compensar isso? Na lógica do orçamento que projeta alocar, por exemplo. Quanto é que seria? Bom, é assim. É possível eliminarmos uma série de gorduras. Mesmo no próprio orçamento da Assembleia da República, é possível eliminarmos uma série de gorduras para realocar esse orçamento para parte da assessoria técnica e para reforçar a fiscalização. Por exemplo, um dos gastos desnecessários que a Assembleia da República faz, por exemplo, é a renovação do parque automóvel em todos os mandatos. E para quê? Uma das áreas, por exemplo, que muitas das vezes não é falada, fala-se muito dos deputados, mas, por exemplo, não se fala dos diretores das divisões e das direções da Assembleia da República, que muitos deles têm subsídios e, digamos, mordomias tão abismais, algumas piores que os próprios deputados. Então, é possível nós racionalizarmos isso, reduzirmos gastos desnecessários que a Assembleia da República tem e reforçarmos naquilo que a Assembleia mais precisa, que é a assessoria técnica, termos mais assessores, e é também a capacidade dos próprios deputados fazerem a fiscalização. Vou-vos contar aqui um assunto só para elucidar o que é isto. Até onde eu era deputado, portanto, já deixei de ser deputado, porque renunciei, até onde era deputado, na última sessão em que eu participei,
os deputados não foram fazer a fiscalização que habitualmente, do ponto de vista do regimento, devem fazê-lo. Por quê? Porque o governo, o executivo, informou a Assembleia da República não tinha orçamento para os deputados fazerem a fiscalização, porque o executivo tinha outras prioridades. Então, veja só, isto é gravíssimo. Isto é muito grave. O Venâncio, como deputado, representante de uma bancada parlamentar, parte das propostas que aqui discute não os apresentou na Assembleia da República. Não acha isso um pouco paradoxal? Não, todas as minhas propostas são conhecidas, são públicas. Quer dizer, se for a rever todas as minhas intervenções, se for a rever as atas das discussões na minha própria bancada parlamentar, vai encontrar que isto sempre foi público. Eu nunca tive problemas em expor isto. Pelo contrário, eu até já estive em fogo cruzado da minha própria bancada por ter levado estes assuntos que se diziam que esses assuntos deviam ser tratados como segredo ou como matéria classificada, levar isto ao público. Portanto, eu fui o deputado que acho que mais expus este tipo de questões ao público. Portanto, é público. Está a dizer que não se identifica com o atual modelo de funcionamento dos órgãos eleitorais, uma vez foi deputado e esses novos órgãos passaram do crivo da Assembleia da República, onde também fez parte. Sim, não me identifico com este modelo modelo eleitoral. Porque não só a questão da CNE, da Comissão Nacional de Eleições, o próprio Conselho Constitucional, que são, digamos assim, duas entidades que elas foram configuradas num momento de transição da guerra civil para o multipartidarismo, ou do monopartidarismo para a democracia multipartidária. Era compreensível que, por causa das questões que todos nós sabemos, que era preciso criar um ambiente de confiança em que ambos beligerantes sentissem ou tivessem a percepção de que estão a controlar o processo e tem pessoas a representá-los dentro dos órgãos que gerem o processo eleitoral. Isso é compreensível no momento da transição. O que não é compreensível é que, passados 30 anos, aquilo que era transitório continua hoje quase como definitivo. Como, por exemplo, continuamos a ter até hoje Conselho Constitucional. É transitório. Hoje nós já devíamos ter um Tribunal Eleitoral Constitucional. Não devíamos continuar com isso. Tanto mais que alguns dos poderes que são atribuídos ao Conselho Constitucional, sendo um conselho, até acabam sendo inconstitucionais. Porque um conselho não devia ter a dimensão dos poderes imperiais que o Conselho Constitucional tem. O candidato Venâncio desconstrói praticamente tudo o que já foi construído, tanto pelo seu manifesto, nos seus pilares que apresenta. Será que não há aspectos positivos, digamos, em caso de vitória? Quais os aspectos positivos que podia adotar? Não, claro, naturalmente, que há aspectos positivos. Não estou Pode indicar. Não estou a dizer que não. Por exemplo, vamos lá supor. Podemos começar assim, por exemplo, com educação, que é uma área fulcral para o país inteiro. O Sistema Nacional de Educação, por exemplo, que foi criado em 1984, eu acho que os princípios que ditaram, portanto, o Sistema Nacional de Educação, que tem cerca de 6 subsistemas, os princípios que ditaram a criação do Sistema Nacional de Educação, eu acho que, de forma, a filosofia está boa. O grande problema foi o que aconteceu na implementação e, digamos, no seguimento, no investimento, ou no desinvestimento que foi feito e na Babilônia toda que se criou à volta disto. Mas a ideia, a filosofia da criação não foi má. Como, por exemplo, vou dar uma coisa mais recente. O TSU, por exemplo, né? Que tanto se fala, criou muito barulho. A filosofia do TSU, né? A lei que cria o TSU, ela é boa. Eu, pessoalmente, até votei a favor. Portanto, a definição dos princípios, que são mais ou menos 5 princípios, e a definição dos critérios, que são 6 critérios, que basicamente é que compunham a lei do TSU. Eu acho que aí até nem houve desavenças na Assembleia da República. O problema foi a implementação, quando começam a surgir os decretos que regulamentam a lei do TSU. Aí é que começam os problemas, porque começa-se a desvirtuar tudo, começa-se a dar foco mais nas chefias, na confiança política e partidária, e isto acabou escangalhando tudo. Portanto, há sempre coisas positivas e que eu acho que até publicamente também falo disso. Portanto, não sou apenas um exterminador, né, que vem para arrasar tudo e qualquer coisa. Não, também há coisas positivas. Tanto mais que no projeto de governação,
uma das coisas que eu disse, e que até chocou alguns dos meus correligionários, eu disse que no meu governo eu gostaria de ter um governo multicolor. Portanto, se existe na Assembleia da República 3, 4, 5 partidos, eu não vou, no meu governo, excluir os partidos que estão representados no Parlamento. Não vou excluir as organizações da sociedade civil mais relevantes e que mais sacrifícios fazem em defesa deste Estado. Então aí não há problema nenhum, vou incluí-los, todos eles, dentro do meu próprio partido. Tendo, dentro do meu governo, eu queria dizer, dentro do meu governo, entendendo, indo de acordo com a sua questão, entendendo que há coisas positivas, há pessoas boas, competentes, qualificadas na Frelimo, na Renamo, no MDM, no CAD, tanto mais também há malandros em todos esses partidos, incluindo até na coligação que me suportava. Também há pessoas que não são boas. Portanto, o princípio que nós temos que ter, a meritocracia, a qualificação, o caráter, a integridade, o foco. Isto é que tem que ser os grandes valores que nós temos que elevar e nós temos que defendê-los. Pois, já vamos falar do terrorismo que afeta o país desde 2017, mas antes de lá irmos, uma questão, já que Venâncio falou de reformas muito profundas que mexem com a nossa Constituição e agora usou o termo Babilônia, fez-me recordar que também é pastor. Se ganhar as eleições, continuaremos a ter um Estado laico? Sim, quer dizer, cá por mim, eu acho que, apesar de ser pastor, ter uma fé específica, mas o conceito de Estado laico, eu penso que foi algo bem pensado. Temos que pensar o que o legislador tinha em mente ao dizer que o Estado é laico. Tinha consciência da diversidade de religiões, a diversidade da profissão de fé dos moçambicanos. E uma forma de arranjar um equilíbrio, para não dizermos, pois já vínhamos no tempo colonial em que se dizia que havia uma igreja do Estado. E já vínhamos de uma história da humanidade que levou a grandes conflitos, o mundo se dividiu. As guerras das cruzadas e por aí fora, que foram exatamente a diferenciação na fé das pessoas que levou a situações de extremismo e até vias de fato tirar-se a vida de milhões de pessoas. Então eu acho que na Constituição do nosso Estado o legislador pensou bem, vamos arranjar uma forma que a gente coloque todas as religiões e todas as opções de fé numa situação de equilíbrio e de igualdade. Infelizmente, isso está dito na Constituição, mas as práticas, por exemplo, que nós adotamos nos últimos 50 anos não foram laicas. É por isso que você tem nas escolas, quando se inaugura uma escola, tem sempre lá, pessoas que vão fazer sacrifícios com galinhas, com não sei quantos. Isso também é espiritualidade, portanto, devia-se evitar isso. Portanto, aí já a laicidade do Estado não está sendo respeitada. Mas eu acho que o princípio é bom. Mas uma coisa é verdade. Eu penso que as questões de fundo, as questões estruturantes do nosso país, algumas delas, nós no manifesto, começamos a provocar que nós temos que referendar algumas questões de fundo deste país. Mesmo esta questão digamos assim, de retirar poderes excessivos do presidente, a nova Constituição para Moçambique, tudo isto, nós propomos, depois de sermos eleitos, primeiro, naturalmente, elaborar a lei do referendo, mas depois criar condições para referendar isto. Isto seria a forma mais justa, mais estável de nós fazermos essas alterações profundas e estruturantes de uma maneira um pouco mais tranquila e mais duradoura. Ainda na perspectiva do seu manifesto e indo concretamente à questão do Estado, o Venâncio defende a questão da despartidarização do Estado. A questão é, no seu conceito, o que é despartidarizar um Estado e como é que isto é feito? É retirar as pessoas das formações políticas que estão lá e colocar outras que não tenham, ou efetivamente é, de forma ideológica, trabalhar para isso? Coloco-lhe essa questão justamente porque diz que abraça uma frente ampla de pessoas sem cores político-partidárias. Sim, sim. Bom, uma boa pergunta, Francisco, porque, na verdade, nem estou a inventar a roda. Mesmo a nível do Parlamento já foram submetidas duas leis com nomes diferentes, mas que o conteúdo é o mesmo. Havia uma lei da despartidarização do Estado, que foi chumbada, e havia uma lei da apartidarização do Estado. Portanto, já temos alguma história, alguma memória institucional sobre como é que isso se faz. Logicamente, tem que ser por via de uma lei. Mas esta lei ia visar o quê? Ia visar
exatamente tornar as instituições públicas apartidárias, quer dizer, funcionarem com base na Constituição, nas leis, no Estatuto Geral dos Funcionários do Estado. É o que deve prevalecer. Neste momento que está a acontecer, nós temos, dentro de instituições públicas, células partidárias. Nós temos até coisas que se tornaram públicas. O Hospital Provincial do Niassa tornou-se público e foi viral com uma unidade da OMM que usou timbre da República de Moçambique, usou o cabeçalho do Ministério da Saúde, do hospital, para fazer comunicações partidárias dentro do hospital, realizar reuniões partidárias dentro do hospital, fazer cobrança de cotas, de contribuições para a campanha eleitoral de um determinado partido dentro do hospital. Então, a lei da despartidarização do Estado significa exatamente isso. Remover esse tipo de células partidárias, remover uma cultura, digamos, subversiva de partidarismo que está lá instalada. Os equipamentos do Estado não podem ser usados de forma nenhuma para servir a interesses de um partido. Não podemos usar instalações públicas para interesses partidários. Mas isso não podemos promover manifestos, não podemos promover ideias, projetos partidários dentro das instituições públicas. Basicamente é isso que é despartidarizar o Estado. Dar garantias, termos uma lei e regulamentarmos a lei para evitar esse tipo de situações. Isso é que é despartidarizar o Estado. É o mesmo fundamento para os bairros, onde também pensa reestruturar? Nos bairros também, ainda bem. Eu, pessoalmente, já passei por uma situação dessas. A última vez em que eu fui pedir um certificado de residência, eu primeiro tive que falar com o chefe do quarteirão. Depois do chefe do quarteirão, teve que me dar uma senha que tive que pagar, que essa outra ilegalidade. Não deve-se pagar absolutamente nada no chefe do quarteirão. Depois tive que ir à Secretaria do Bairro. Na Secretaria do Bairro, que é um órgão público, entrei, só na parede estava cheio de cartazes partidários. Até chamei a secretária do bairro e disse: olha, minha senhora, eu penso que isto também é exagerado. Eu sei que és do partido que bem és, mas não vamos aqui numa unidade onde vêm pessoas de todas as cores partidárias, vocês fixarem bandeiras, cartazes, panfletos de um partido aqui. Isso não tem que acabar. Então, é este tipo de coisas que nós temos que expurgar por completo da função pública. Temos que expurgar do nosso próprio Estado. Isso tem que acabar. Venâncio, a minha preocupação é mesmo com o manifesto no seu todo e essas questões que também está a procurar trazer aqui. O Venâncio teve a cidade de Maputo como palco da experimentação para a corrida eleitoral e queremos aqui olhar pelo manifesto que nos apresenta, se calhar até seja cópia desse. Como é que foi possível, então, elaborar este manifesto e que, na sua opinião, tem as inspirações de todos os moçambicanos do Rovuma Maputo? Sim, a única coisa que vou fazer uma pequena nota, Orlando, não é cópia, não. São coisas totalmente diferentes. Tem alguns aspectos, digamos assim, transversais, né, que são de ordem local, mas também que podem ser aplicados, mas não é propriamente uma cópia. Como é que foi possível fazer isto? Bem, a minha experiência de trabalho, tanto nas minhas batalhas políticas, em termos autárquicos, mas também no trabalho, digamos assim, que eu fiz a par do meu trabalho como deputado. Eu criei um canal, que era um canal de denúncias, que funcionou durante 5 anos, e que eu, digamos assim, auscultava situações de injustiças que pessoas, organizações tivessem a passar, tanto com instituições públicas como privadas. E isso deu-me a capacidade de andar um pouco pelo país e conhecer uma diversidade de problemas, de necessidades que essa nação tem. Só para dar-te um exemplo, o último caso que ainda está a decorrer é aqui pertinho, aqui a mais ou menos 15 quilômetros do lugar onde estamos, onde temos a fábrica de cimentos do Gongo. Temos uma comunidade de mais de 120 famílias que há 17 anos está a lutar, a chorar por justiça, por um conjunto de promessas que nunca foram cumpridas, incluindo, no meio disto, apadrinhamento do próprio governo nas injustiças destas famílias, que este é um caso que até hoje que te falo, não sou deputado, ainda estou a seguir. Então, este meu percurso
da atividade política, mas associada ao ativismo político, é que me deu esta abrangência, esta compreensão de vários assuntos. Também fui comentador de televisão durante muitos anos, que me deu capacidade e possibilidades de conhecer vários documentos programáticos, tantos planos de desenvolvimento, planos estratégicos, orçamentos. Portanto, andei muito nisto. E as conexões com várias classes profissionais, que acabou, digamos assim, dando-me possibilidade de conhecer um pouco da complexidade dos assuntos que precisamos para salvar este país, para refundar esta nação. Portanto, pode dizer que, de forma geral, é mais ou menos isto. Pois, a CAD apoiou a candidatura de Venâncio, mas Venâncio não é propriamente membro de nenhum dos partidos que lá estavam. Elaborou sozinho o manifesto ou acabou tendo apoio destes elementos da CAD? Tivemos apoio de todos. Portanto, eu acho que também ficou público que não fui eu a elaborar o manifesto. Eu dei o meu contributo, eu dei, digamos assim, a minha opinião sobre quais são os eixos que foram variando. Portanto, estes 6 eixos são talvez a 4ª versão das várias discussões que nós tivemos, mas que é público que o coordenador do manifesto da CAD é o professor Tibana, não é? E tem uma equipa muito variada de cerca de 15 jovens, entre licenciados e mestrados em variadíssimas áreas. Portanto, é um trabalho muito complexo que não era possível o Venâncio sozinho fazer esse trabalho. Pois, ficou claro que é um trabalho conjunto. Queremos perceber o que é que este manifesto diz em termos do terrorismo, para resolver o terrorismo na província de Cabo Delgado. Já estamos a ir para algumas questões muito específicas. Quais são as propostas de Venâncio Mondlane e este grupo para estancar aquele problema? Bem, a questão do terrorismo, se me permitir só um pequeno introito, está ficando cada vez mais claro que o que nós estamos a chamar de terrorismo, do ponto de vista conceitual, está mais próximo da insurgência do que propriamente do terrorismo, em Cabo Delgado. Porque o terrorismo clássico, ele tem um corpo doutrinário muito consistente, conhecido e permanente. E tem um corpo também ideológico que o define. Se nós formos a ver, em relação a Cabo Delgado, a questão doutrinária ou do recurso ao fundamentalismo islâmico é episódico, não é uma coisa constante, não é consistente. E os estudiosos disto estão cada vez mais a criar a convicção de que não é propriamente terrorismo, é uma insurgência. Sendo uma insurgência, significa que nós temos que encarar a insurgência de uma forma diferente. Porque se é insurgência, significa que é mais ou menos a situação em que a Frelimo também já teve na década de 60, que também é uma chamada de turras, de terrorismo. Mas a Frelimo não era terrorista, queria autodeterminação do seu país. A Renamo também foi chamada de terrorista e depois hoje já ninguém chama a Renamo de terrorista. Então vamos ter uma abordagem também olhando para aquilo que é a nossa história, aquilo que aprendemos com a nossa história, termos uma abordagem diferente em relação ao Cabo Delgado. Primeira coisa, é preciso identificação das lideranças, que não vai ser difícil, porque eu arrisco a dizer que os nossos serviços de inteligência conhecem as lideranças da insurgência em Cabo Delgado. E dados disso são públicos, toda a gente conhece, nem quero me aprofundar muito sobre isso. 2, é preciso encontrar um conjunto de mediadores para o contacto com essas lideranças. Ponto número 1. Ponto número 3, é preciso identificarmos o caderno reivindicativo desta insurgência. Se nós fizermos isto, nós vamos compreender muito bem o fenómeno e não havemos de andar só a fazer condenações e julgamentos, mas teremos consciência clara de qual é o problema real que existe em Cabo Delgado e o que eles pretendem. Depois disso, podemos avançar e eu defendo. Depois de identificarmos estes 3 elementos, nós podemos avançar para uma plataforma negocial e de diálogo. É possível. Fora da parte do diálogo, fora da parte humana, digamos assim, podemos ver também a parte militar. Que esta parte militar não podemos descurar porque o conflito é candente, ele existe, está lá. Portanto, não havemos de parar com a primazia da parte militar porque estamos a tentar um diálogo. Na parte militar, 2 ou 3 coisas são importantes. Primeira coisa, nós precisamos da reforma completa do nosso serviço de inteligência. Estão-se a mostrar desadequados para este tipo de conflito. A segunda coisa, naturalmente, que é a reforma das nossas Forças Armadas. A terceira, temos forças lá que estão nos a apoiar. Temos o Ruanda, tivemos a Samime, por aí fora. Mas não é só. Aqui em Moçambique, talvez muita gente não sabe, nós temos mais de 10
forças estrangeiras aqui. Muitas não estão armadas, vêm para a formação, outras, mas temos muitas forças, temos muitos exércitos aqui em Moçambique. Então, o que é importante no meio disto? É preciso, se há desadequação das Forças Armadas de Moçambique ao conflito, então, nestas operações que existem, por exemplo, do Ruanda, estas operações que existem da formação da União Europeia, é preciso fazer uma integração dos nossos militares, dos quadros das nossas Forças Armadas, nestas operações das tais forças, dos tais exércitos que se acham competentes e qualificados. Então, se nós fizermos esta integração para passagem de tecnologia, de conhecimento, de adequação, eu penso que a médio e longo prazo podemos ter sucesso. Mas só para terminar, parte também do ponto de vista social, da parte da política pública. Isto também é outro componente que é muito importante. Não termos agências de desenvolvimento como aquela que nós temos episódica, nós temos que passar a ter um programa de médio e longo prazo que passa pelo investimento em política de desenvolvimento local para o desenvolvimento social, para o desenvolvimento do capital humano. Isto é fundamental porque toda a gente sabe que durante muitos anos Cabo Delgado, praticamente, do ponto de vista econômico, social, era como se fosse um outro país, não fosse Moçambique. Estava totalmente perdido. Mas deixa-me só terminar essa parte. Sim. Então é preciso um enfoque, um investimento no homem. É preciso um foco e investimento na pessoa humana, que é um dos problemas fulcrais que durante muitos anos nos fez em Cabo Delgado. Daí que nós temos a grande proposta que temos da descentralização orçamental e da política fiscal, que é a grande novidade que nós estamos a trazer para estas eleições. Esta proposta, que podemos detalhar depois, vai a médio e longo prazo criar programas de desenvolvimento para a dinâmica econômica a nível local, para o emprego, para a saúde, para a educação, para a inovação, e isto ao longo prazo vai melhorar a situação. Eu volto a essa questão desculpa, Francisco. De reformas, sim. De forma muito específica para o seu próprio manifesto. Uma das questões que avança diz respeito a reformas a nível das Forças de Defesa e Segurança. Entretanto, a questão que eu lhe coloco é, neste conjunto de reformas, há um orçamento, na verdade, que é determinado, tendo em conta, por exemplo, que a nível dos parceiros de cooperação de Moçambique, muitos países não têm se manifestado disponível em dar apoio em material letal para o combate ao terrorismo. Qual é a proposta concreta que o Venâncio faz no que diz respeito à reforma das Forças de Defesa e Segurança na componente do orçamento? Quanto é que acha que, ganhando eleições, vai alocar para o Serviço de Defesa e Segurança do país? Claro que falar-te de um número concreto agora seria não só desonesto, mas também de uma ousadia extrema, não é? Portanto, quando se faz um orçamento, são equipas variadas e multidisciplinares que fazem o orçamento para depois entregar o número. Agora, o que nós podemos fazer agora é definir a filosofia, as variáveis que devem compor isso. Uma das questões também que é importante neste momento, por exemplo, vamos lá, o Exército. Talvez muita gente não sabe, a Polícia da República de Moçambique tem um orçamento superior ao Exército. Esta é uma primeira coisa que nós temos que rever. Se nós temos uma situação como esta da insurgência, temos fogo cruzado, em que praticamente 90% da população está deslocada, então significa que é preciso reforçar o orçamento do Exército. Mas estamos a fazer uma inversão. Esta é a primeira. A polícia está em todo lado. Esta primeira. Está-se a concentrar agora em Cabo Delgado. A polícia tem que estar em todo o país numa primeira fase. O Exército só tem que agir em situação, entre aspas, de guerra. Não, mas o investimento que é preciso fazer no Exército é brutal. Hoje em dia, você sabe que... Sim, mas refiro-me à comparação entre o Ministério do Interior e o Ministério da Defesa. Mas o problema é que hoje, o combate que se faz em termos modernos, hoje está muito focalizado nas tecnologias de informação e comunicação. Hoje em dia, a guerra entre a Rússia e a Ucrânia está mais com os robôs do que com as pessoas. E o investimento para isso é um investimento brutal. O investimento nos drones, o investimento... Aliás, esta é uma das questões que agora está-se a começar a refletir como tornar o nosso exército mais tecnológico. Portanto, não são coisas propriamente comparáveis. Este é um ponto. O outro ponto também é, digamos assim, a especialização do exército, que não temos um exército focado apenas para o combate de fogo cruzado. Temos que ter um exército que tenha outras variáveis, outras qualificações sociais, que seja um exército qualificado. Por exemplo, nós no exército podemos ter uma universidade dentro do nosso exército. Por que nós não temos?
Por que nós não temos várias, digamos assim, várias áreas de qualificação do Exército que até podem ser válidas até para a área civil e para a área social? Então, é preciso começarmos a ter um Exército com essas qualificações mais alargado, para além da questão clássica, tradicional da infantaria e de dar tiros para a frente. O seu manifesto, eu quero mesmo insistir também nesta questão da reestruturação das forças de defesa e segurança. Envolve dinheiros, tal como disse o meu colega Francisco Manjate, assim como também as outras reformas em outros setores. Como é que pensa em materializar isso? Até certo ponto, quando olha para todos esses projetos que estão refletidos no seu manifesto e depois olhar para a realidade do país, não será aqui uma saliência de que estamos a sonhar ou estamos a dar um passo de 50 anos em relação ao estilo de vida que nós estamos a levar hoje? Não, Orlando, o mundo... Onde vai buscar o dinheiro? Exatamente. Orlando, o mundo é feito mesmo de sonhos. Graças a alguns sonhos que hoje nós somos realidade. Então, nossos pais tiveram que sonhar em ter filhos para nós estarmos aqui sentados hoje. Se eles não tivessem sonhado, nós não existiríamos, né? Então, o mundo é mesmo feito de sonhos, né? Há um filósofo que dizia assim: quando um cérebro sonha, o mundo dá um pulo, né? Que significa de sonhos que é feito o mundo. Agora, em relação ao dinheiro, como é que nós arranjamos dinheiro para fazer isso? Bem, primeiro, há várias formas de o fazermos. Há uma parte que não é muito grande, pequena, que vem da questão da racionalização, de economizar os recursos que já temos. Isso é possível ser feito como, por exemplo, uma das questões que eu já adiantei aqui, é preciso deixarmos de gastar dinheiro em áreas, em pessoas, em instituições totalmente desnecessárias. Uma das questões, por exemplo, está mais do que claro que são dispensáveis os vice-ministros. Nós não precisamos de vice-ministros. Nós não precisamos de secretários permanentes. Nós não precisamos de secretários do Estado. Nós não precisamos, em Moçambique, de PCAs e administrações de muitos institutos públicos que andam por aí, como, por exemplo, o IGEP, que aparentemente parece muito importante, mas é totalmente desnecessário. Que a função do IGEP seria muito mais barato estar como uma direção de gestão de participações do Estado dentro do Ministério das Finanças do que criar o IGEP. Então, é possível, se nós eliminarmos essas inutilidades, tanto de instituições como de pessoas, podemos poupar muito dinheiro para alocar em áreas que devem realmente merecer investimento. É uma das áreas. A outra área é a ver com a tributação. Não há outra maneira de arranjar dinheiro senão na tributação, meu irmão. Como dizia a Margaret Thatcher dizia assim: não se enganem vocês pensarem que a função de um governo é ser solidário, amoroso convosco. Não, o governo trabalha com o dinheiro das pessoas. Dinheiro vai tirar, o governo tira dinheiro das famílias, das pessoas, das empresas. Então não há outra forma mais forte de você conseguir orçamento para este tipo de reformas, senão uma reforma fiscal. Tem a ver com a tributação. Uma das questões que nós levantamos em relação à tributação, que pode mudar o cenário todo, é exatamente aquilo que nós defendemos como a descentralização fiscal. O que isto significa? Isso significa que dos cerca de 15 impostos, né? São 15 impostos que a autoridade tributária cobra. Destes 15 impostos, existem mais de metade desses impostos que não são impostos de soberania. Isto significa que não são impostos que devem ser canalizados para o governo central. Estes impostos podem ser alocados ao nível da província, ao nível dos distritos. Então, se nós fizermos isso, nós temos capacidade de poupar muito dinheiro só com a forma como nós fazemos a reforma da gestão dos nossos próprios recursos e ter dinheiro para aplicar nas áreas certas. Logicamente, também a parte da corrupção. Já há relatórios, quando a gente nota os valores que sobre a corrupção, nós iremos aí. Portanto, na sua perspectiva, todo este processo de reforma não passará necessariamente pelo aumento de impostos, não? Não. Vai manter os 15 o que eu estou a dizer é que nós temos formas de gerir os impostos de maneira diferente, um novo padrão de gerir os impostos, que com o mesmo dinheiro que está girando hoje, podemos fazer muito mais amanhã. E digo uma coisa, eu me arrisco a dizer que nós, em Moçambique, para mudar a vida das pessoas e para normalizarmos o nosso Estado, neste momento não há necessidade
de continuarmos a endividar o país de forma infinita como está. Agora, o nosso endividamento público é dos maiores do mundo em relação ao PIB, naturalmente. É dos maiores do mundo. Mas tu vais ver uma coisa, ao longo desses últimos 30 anos, Moçambique não sai da posição dentro dos 3 países mais pobres do mundo. Então, logo, o problema não é dinheiro. Então, significa que o que importa agora é saber que o dinheiro que existe, com os impostos que existem, com as receitas que existem, como é que podemos usar de forma mais eficiente para fazermos muito mais do que temos feito. Este é que é o grande desafio que nós temos. E essas é que são as propostas que nós trazemos. Mas antes de sairmos deste assunto aqui, no seu manifesto diz que todas as nomeações que vierem abaixo da nomeação dos ministros não serão por confiança. Quer dizer o quê, taxativamente, com isso? Naturalmente, estamos a falar de cargos técnicos. Se são cargos técnicos, esses cargos têm que ser por via de concurso público, por via de escrutínio das capacidades técnicas que eles têm para exercer as suas funções. É isso que nós queremos fazer. É por isso que nós, em relação a esta matéria, já me fizeram essa pergunta várias vezes, e uma das maneiras de nós racionalizarmos o Estado, de tornarmos o Estado mais objetivo, mais independente, mais imparcial, é a transparência nos processos. É por isso que uma das questões que nós queremos fazer em relação ao governo, primeiro, a transparência na despesa pública que tem a ver com o próprio governo. Do governo, salário do presidente, salário dos ministros, despesas, subsídios, gastos com a presidência, com os ministérios, com a Assembleia da República, com os tribunais, tudo isto não pode ser entendido como segredo do Estado. Isto não é matéria classificada. Isto tem que vir em público. Negócios que o presidente tem, participações financeiras, empresas, por aí fora. Isto tudo não é segredo do Estado. Isto tem que ser disponível ao público num site e qualquer pessoa pode consultar. E esta é uma das maiores maneiras de nós combatermos a corrupção. É por isso que nós não falamos muito da corrupção. Alguém já disse isso aí. Não temos muito texto aqui a ver com corrupção, porque a corrupção é um efeito. A corrupção não é uma causa. Então, a causa, por exemplo, esta questão que estou a colocar aqui, por exemplo, a transparência da própria despesa pública do governo, também a introdução das tecnologias da informação. Nós temos o plano de, pela primeira vez, nós fazermos um governo digital, mas também introduzirmos a inteligência artificial na administração pública, que vai poupar muitos fundos, vai aumentar a transparência, vai garantir a lisura do funcionamento desses processos. Então, é possível nós termos um governo mais transparente, mais eficiente, menos corrupto e que também sirva, digamos assim, de forma mais expedita às necessidades da população. Venâncio dizia que o endividamento de Moçambique é dos piores do mundo. Por isso é que fala da necessidade de renegociar os contratos dos megaprojetos com vista a maior exploração e benefício dos nossos recursos. O Venâncio defende isso? Podemos renegociar os megaprojetos com as multinacionais? Sim, isso é parte do nosso manifesto, portanto, no segundo pilar, que é o do desenvolvimento sustentável da economia. Eu sei que é uma matéria que muita gente tem muito pavor, medo de falar sobre isso. Diz, não, as multinacionais vão olhar para nós como se não fôssemos um país sério. Mas está aí muitos países a fazer, o Senegal está a fazer isso, Burkina Faso está a fazer isso, não há problema nenhum. E estão-se a entender com essas grandes multinacionais. Portanto, é possível. O que nós queremos garantir é que nós não vamos fazer uma cruzada de perseguição às multinacionais. Não é isso. O que nós queremos dizer, nós temos que normalizar e legalizar a relação com as multinacionais. Uma das coisas que é preciso fazer é o seguinte. As grandes isenções que as multinacionais têm hoje é por quê? Nunca se disse a verdade. Ao que se diz em público é que Moçambique não tem capacidade de fazer aquele tipo de projetos. Então temos que dar facilidades a este capital externo para vir implementar os projetos em Moçambique. A única facilidade que Moçambique tem é isentar de impostos, que não é verdade. Aquilo é uma falácia. A grande questão de nós, neste momento, termos as isenções que duram este tempo todo, é por causa dos royalties que empresas de pessoas que têm um poder decisório nas licenças têm empresas que têm propinas destas grandes multinacionais. Mas de forma então, concreta, aí é uma das coisas que nós queremos fazer. E de forma concreta, Sim. o que é que pensa em fazer neste processo de renegociação destes projetos? De forma muito concreta, o que é que acha que está mal, que é necessário mudar, na sua visão? Uma das coisas que é preciso mudar é
todas as situações que ferem com o interesse público e com o Estado moçambicano, que são muitas. Há muitas inconstitucionalidades nestes contratos, há muitas ilegalidades nestes contratos. Então é preciso tornar estes contratos constitucionais e legais. Logicamente que existe o problema do fisco. Há muita receita fiscal que não foi paga ao longo desses anos todos. Há uma matéria, há um modelo americano que eu acho que nós podemos aplicar e que nós também defendemos aqui. É a taxação ou o imposto sobre o enriquecimento ilícito. Isto é, cometeu-se ao longo de 30 anos ilegalidades, inconstitucionalidades, fuga ao fisco, tirou-se dinheiro que era público com jogadas entre lideranças dessas multinacionais. Sobre esse valor a gente calcula e paga-se um imposto sobre o valor do fuga ao fisco. E damos um tempo, um período de graça, ou um período de demora, para regularização constitucional e legal de todos estes negócios. Isso é possível. Alguns países estão a fazer isso. Senegal é um exemplo de um país que está a fazer isso e não há problema. E não há nenhuma multinacional que fugiu de Senegal. Contrariamente ao que muita gente pensa, não há nenhuma multinacional que fugiu de Senegal e que vai fugir de lá. Então, é possível normalizarmos as nossas relações, legalizar com as multinacionais e ao que pagam aquelas empresas de alguma elite governante que está a tirar proveito disto, tirarmos as luvas deles, tirarmos as propinas para essas empresas e canalizar este valor para o Tesouro Público. É a única coisa que a gente tem que fazer. Há muito dinheiro que anda aí, mas está na mão de um punhado de pessoas que autorizam essas licenças. Então é o que nós temos que fazer. Em vez de serem eles a receber o dinheiro, temos que mandar o dinheiro para o Tesouro Público. É só isso. Vamos olhar para o setor da educação. O candidato Venâncio Mondlane fala da introdução do lanche escolar. Esta iniciativa já está em implementação. Qual é a novidade que traz? Olha, em relação ao que nós chamamos de lanche escolar, parte de uma percepção clara de que a personalidade do ser humano, e isto os pedagogos, lá os ligados à psicanálise e por aí fora, a personalidade de um ser humano é formada na infância. Em termos nutricionais, em termos cognitivos, em termos motoros, em termos psicológicos, tudo é construído na infância. Depois da infância, se não se fez investimento nutricional, de informação, de formação, de base, de ética, de moral, depois da infância é aquilo que se diz água em cima do pato. Então, tendo esta consciência clara disto, com dados científicos e técnicos, é nossa percepção de que a questão nutricional das crianças já não é um problema da família do João, da família do Nhantumbo, nem do Coça. Essa questão nutricional na infância é uma responsabilidade do Estado. Como é que o Estado vai fazer isso? É aquilo que estava a dizer. Se nós conseguirmos a racionalização destes custos, já falamos bastante disto, da descentralização e também da nova política fiscal que estamos aqui a falar, nós temos dinheiro para poder alimentar as nossas crianças nas escolas quando estiverem ainda no período, pelo menos no ensino primário, no primeiro ciclo do ensino primário. Isso é possível, com base, porque a grande questão que se coloca aí é o dinheiro. O dinheiro é este, que eu já expliquei aqui, como é que nós vamos reordenar o nosso orçamento para fazer face a essa questão. Não há desenvolvimento sem paz, diz-se. Qual é a visão do Venâncio Mondlane no que diz respeito à questão da paz, tendo presente que atualmente um dos processos que levou à paz e reconciliação é o DDR? Ok, olha, em relação a essa matéria, sinto muita vontade para falar disso. Em relação a essa matéria é muito simples. Nós temos diferentes gerações. Falamos da paz, sobretudo a parte que tem a ver com o conflito armado, que é a parte mais significativa, não é? Que tem criou até hoje grandes traumas no nosso povo. É como se diz, nos últimos 100 anos de Moçambique só viveu cerca de 15 anos em paz, o resto sempre foi em conflito. Então, o que nós temos que fazer em relação ao potencial do conflito armado? Primeiro, temos diferentes gerações aqui. Temos a geração da luta armada, da luta de libertação, temos a geração da democracia e hoje temos a nova geração que está agora no combate à insurgência. O que é importante agora é deixarmos de particularizar como resolver estes assuntos. É preciso criarmos primeiro um estatuto do próprio combatente, que seja transversal a todas estas gerações e que tenham benefícios, direitos, deveres que sejam
digamos, transversais a todas estas gerações. Este é o primeiro ponto. O segundo ponto, também é preciso criar uma forma uniformizada, por exemplo, falando do DDR, o grande problema do DDR é pensão, né? Esta grande bandeira que tem levado a problemas para a pensão. Simples. Nós, neste momento, nem precisamos inventar a roda. É só implementarmos a lei. Nós, todos os anos, em Moçambique, o Conselho Consultivo de Trabalho define os salários mínimos por setores. O setor onde os militares estão é o setor da segurança e administração pública. Já tem um salário mínimo que é 5.800. O que nós podemos fazer, por exemplo, em relação ao DDR especificamente, os Rangers da Renamo, é simples. É irmos pagar no que é legal. É só fazer o que é legal, não precisa inventar nada. Os salários mínimos para o setor onde estão os militares, que é a administração, segurança e administração pública, tem salário mínimo de 5.800 e implementar isso é apenas cumprir a legalidade. Resolvemos o problema dos militares da Renamo aí de uma forma muito simples. Agora, é preciso também ter outro tipo de medidas para além de pensão, para além do salário, e para além dos subsídios, é preciso ter outro tipo de medidas complementares para que nós tenhamos enquadramento destes nossos militares, destes rangers. É daí que eu estava a falar, por exemplo, por que nós hoje não temos, por exemplo, investimento no ensino superior na área militar. Por exemplo, claro que temos a academia militar, mas ela é um pouco mais restrita. Estou a falar de um ensino um pouco mais universal, universitário da área militar, por exemplo. E é algo que, de facto, existe no país com instituições viradas à matéria militar. Mas a questão que eu lhe colocava sobre a paz é que um dos pilares das ideias políticas do Venâncio diz respeito à questão da paz e reconciliação. Sim. De que forma é que pensa que vai conseguir, de facto, manter esta perspectiva de paz e reconciliação primando pelo diálogo? Sim, olha, Francisco, primeiro eu falei aqui de criarmos um Instituto de Combatente. Um Estatuto de Combatente. Isto vai, pelo menos, calar o primeiro grito, que é o grito das remunerações, o grito dos direitos que os militares, de uma forma geral, tanto o DDR como os outros reclamam. Este é o primeiro ponto. O segundo ponto é o enquadramento social dos militares e dos ex-militares. Este é um dos grandes problemas que nós temos neste país. Então, nós temos que conseguir fazer uma ponte para que hoje, sendo militar, amanhã pode ir para a vida civil e continuar a ter uma vida normal. Daí que é preciso investimento, aí que é importante, é preciso investimento para enquadramento social dos militares e dos ex-militares. Nós temos um projeto aqui que falamos de que não é possível alavancar a economia de um país com base apenas no Estado, com base apenas em promessa de emprego. Eu acabei defendendo que andar a prometer empregos, na verdade, até é desonesto. O que nós temos que fazer é, uma das formas de alavancar uma economia não passa nem mais nem menos do que financiar a iniciativa privada. Mas financiar mesmo, não estou a dizer outra coisa. É colocar dinheiro à disposição da iniciativa privada. Então, nós não temos como fazer a inserção de militares e ex-militares na vida social normal sem linhas de financiamento para iniciativas de negócios destes militares, de polícias, de ex-militares. Isto é extremamente importante. Iniciativas, inovação, projetos. Isto é extremamente importante. Senão, tu nunca vais ter ninguém reconciliado que esteja excluído economicamente. A economia é a base central de quase tudo. Há um prêmio Nobel da Economia que dizia assim, todas as relações humanas, elas todas baseiam-se em variáveis econômicas. Ele até disse que até o próprio amor pode ser provado economicamente, que ele baseia-se em variáveis matemáticas que podem ser estudadas na economia. Portanto, se você marginaliza qualquer pessoa economicamente, você não tem forma de ter paz, meu irmão. Sim. Então, uma das questões centrais é criarmos condições de integração econômica dos militares, dos ex-militares, a partir, por exemplo, desta linha que nós estamos a falar de financiamento à iniciativa privada, a financiamento às iniciativas da juventude e, digamos, de todas essas pessoas. Sim, é que falava do emprego e agora, no fim, tocou o termo para o qual vou, juventude. Temos visto alguns jovens com o Venâncio que o apoiam,
e quando diz que prometer emprego é desonesto, quando o emprego é a preocupação primária da juventude moçambicana, o que é que estará a dizer a estes jovens que o apoiam, mas também aos jovens moçambicanos de quem quer o voto no dia 9 de outubro? Não, quer dizer, assim, não estou a dizer que é desonesto o jovem querer emprego. Portanto, não há problema nenhum. Portanto, isso eles compreendem que não é esse o foco. Estou a dizer que é desonesto para quem quer vir fazer gestão pública, ou para quem quer ser dirigente, para quem quer ser presidente. Andar a fazer promessa de empregos é desonesto, por uma razão muito simples. É que o que está sob o controle do Estado, um governo como o nosso, um Estado como Moçambique, em que o que depende das projeções de um Estado, neste momento, você tem exportações em Moçambique, exportações líquidas estão a cair. É verdade que nós temos muita exportação de gás que está a sair por via de cerca de 63 carregamentos de navios que levaram LNG para a Europa, para outros sítios. Mas a exportação líquida é negativa. Isto é, o dinheiro que fica no país é menor hoje do que há 10 anos atrás, apesar de termos mais gás. Então significa que o Estado tem menos dinheiro hoje, tem menos investimento hoje, tem menos capacidade hoje. As empresas do Estado, praticamente todas elas estão falidas. Mesmo a ENH, que tem participações no gás, também está com déficit. Mas Então, apoiar a iniciativa que não há privada capacidade. é a solução para o emprego? Sim, então, o que eu estou a dizer? Não há capacidade no setor público, não há capacidade no setor público de fazer promessas. E nem é honesto o governo fazer projeção de 5 anos, por exemplo, dizer que vamos dar 3 milhões de empregos. O governo não tem capacidade de dar absolutamente nada. Quem pode prometer dar emprego é o privado. A iniciativa privada pode fazer. Se eu tenho uma empresa, eu digo, olha, eu tive um encaixe, eu tive um financiamento de um fundo de iniciativa privada, tive um financiamento de $1 milhão. Com base neste investimento, eu fiz as minhas projeções e eu digo que vou precisar nos próximos 2, 3 anos de 200 postos de trabalho. O privado pode prometer o emprego. Pode dizer que eu tenho 200 vagas e venha, porque é iniciativa privada. Mas o público não pode fazer isso, não tem capacidade para fazer. Então, é nisto que eu estou a dizer. Agora, em relação ao emprego para os jovens, é isto que eu estou a dizer. Nós temos, para a abertura da capacidade de dar emprego, aquilo que eu sempre tenho dito, para crescer a economia, quando a economia cresce, é quando a economia precisa de mais gente. Então, se eu em casa vendo hoje 5 tomates, amanhã começo a vender 5 sacos de tomate, não vou fazer sozinho, vou precisar de alguém para me ajudar. Significa que o crescimento econômico, ele que impulsiona a oferta do emprego. Para haver crescimento econômico, o que tu fazes? Tu tens que aumentar, criar condições para ver que iniciativa privada. Então tens que aumentar a base da iniciativa privada. Como é que a única coisa que um Estado pode fazer, aí é que está a questão que eu vou colocar, podemos abrir linhas de financiamento para a iniciativa privada, para os jovens que querem inovar, que queiram criar, que tenham a sua pequena empresa, que queiram crescer nos seus negócios. E isso sim, o Estado pode fazê-lo. E a partir dessas pequenas iniciativas, estes mesmos jovens multiplicarem a sua atividade econômica e precisarem dos outros jovens para trabalhar com eles. Isto seria a melhor maneira de nós falarmos do emprego. Portanto, impulsionarmos o jovem que tem iniciativa, que quer abrir o seu negócio, que quer crescer, digamos assim, nas suas startups, como se diz hoje modernamente. É isso sim, isso é que vai impulsionar o país, isso é que vai fazer o país crescer. E em relação à habitação juvenil, que é outra preocupação da juventude moçambicana? Sim, olha, a habitação juvenil tem duas componentes. Eu continuo até hoje, aqui, até já estou de acordo com o Orlando, aqui coincide, portanto, o projeto que apresentei na altura da minha candidatura autárquica, que era o mesmo. Uma das componentes que eu acho é muito antiga, mas eu continuo a defender que essa sim é válida, é a questão da habitação social. Quer dizer, isto é fundamental. Eu há pouco tempo estive nos países do norte, que se dizem são os mais evoluídos em termos de indicadores de desenvolvimento humano, até hoje estão a fazer habitação social. Portanto, isto é básico. Há uma responsabilidade pública para nós realmente facilitarmos a habitação. Portanto, não é possível, com a banca que nós temos, com a banca espartilhada, apartada como temos hoje, resolvemos o problema do emprego. Tem que ser a partir do investimento público, minimizarmos o choque que o empréstimo público, o empréstimo privado, as taxas de juros hoje no mercado de capitais têm. Então, significa habitação social, para mim, é uma das componentes fortes para o Estado investir para garantir habitação para os jovens. Mas outra questão também é a parte fiscal para os jovens. É possível hoje,
começamos a isentar os jovens de uma série de carga fiscal que tem a ver com a habitação. Alguns países estão a fazer isso, estão a fazer muito bem. Portanto, o imposto sobre o CISA, o imposto, por exemplo, sobre as heranças. Há uma série de impostos que são colocados relativos à habitação que podem ser minimizados e permitir que mais jovens tenham acesso à habitação. Portanto, jogando de um lado com a responsabilidade pública da habitação social e jogando um pouco com a política fiscal, o Estado já pode aumentar, pode criar oferta grande para a habitação para os jovens. E, por outro lado, naturalmente, quer trabalhar com o setor privado. Com o setor privado, numa parceria com o Estado, para que o próprio setor privado, na parte que o negócio começa a ser economicamente inviável, o setor público tem que fazer compensações ao setor privado para a oferta do Quero insistir no tema reconciliação. Falava da reconciliação nacional e circunscrevia-se na atribuição de pensões às forças de defesa e segurança. Mas o conceito de reconciliação ultrapassa esta dimensão, obviamente, candidato Venâncio. Que exercício está sendo feito para aproximar os moçambicanos? Porque há um sentimento de desconfiança que se verifica. Como é que espera fazer isso? Aliás, a começar mesmo pelos partidos políticos, sabemos que é político, agora vai ao processo eleitoral sem suporte de partido. Mas que exercício espera fazer para aproximar os moçambicanos? Sim, Orlando, uma das questões importantes que leva ao conflito em seres humanos, vamos agora partir de uma análise assim um pouco mais rasteira, mais terra-terra. Uma das questões que leva ao conflito entre seres humanos é a sensação de que nas oportunidades que existem, há uns que são filhos, há outros que são enteados. Há uns que têm direito, há outros que não têm direito. Há uns que são de primeira, outros são de segunda. Vais ver todas as guerras que andam por aí por causa disso. Tem a ver com acesso às oportunidades e acesso aos recursos. Isto é que leva, às vezes, muitas guerras que andam por aí. Então, uma das questões fundamentais é exatamente nós uniformizarmos isto. Criarmos um ambiente aqui a nível nacional para que todos os moçambicanos sintam que têm igualdade de oportunidade às várias, aos recursos que nós dispomos e às oportunidades de cada um de nós tirar proveito de ser moçambicano. Esta aqui é a questão central. Hoje, por exemplo, há o conflito porque um é ex-combatente da RENAMO, o outro é ex-combatente da luta de libertação, o outro é hoje ex-combatente do Teatro de Guerra de Cabo Delgado, e depois há diferenciação no tratamento, não sei o quê. Então, é preciso criarmos uma base, de criarmos um ambiente de confiança e que todos sintam que têm oportunidades iguais. Integração das pessoas nas oportunidades é preciso, por exemplo, vou ao governo. Uma das primeiras coisas que é preciso fazer é ir ao governo, é preciso mostrar que estamos hoje com a oportunidade de ter um Estado moçambicano, um governo moçambicano que é de todos nós. É que todos temos as mesmas oportunidades. Que hoje, não o fato do Venâncio ter sido suportado pela CAD, que hoje os da CAD têm mais oportunidade e mais privilégios que os da Frelimo ou da RENAMO. Quando nós começamos a criar esta base de confiança e traduzirmos isto desde o governo central até os bairros, até os quarteirões, eu acredito que no espaço de 5 anos, 10 anos, este país fica reconciliado. Então o que nós precisamos é exatamente isso. As oportunidades que nós temos, tanto econômicas, sociais, culturais, o tratamento que nós temos ao nosso governo, ao nosso Estado, se for igualitário, fraterno, eu acho que isto vai levar a que nós tenhamos um país reconciliado. E que garantias Venâncio Mondlane dá ao povo, aos moçambicanos, de que se for ao poder ou ganhar as próximas eleições, não vai elitizar o governo, não vai ter elites? Claro que, bom, uma das maiores garantias, bom, se eu falar do futuro, vou dizer, mas o Venâncio está a dizer isso porque quer ser eleito. Amanhã ele não vai fazer. Então eu acho que a melhor coisa é as pessoas olharem para a minha própria história. Não é? O que tem sido a minha vida desde que a minha vida pública foi conhecida até hoje. As pessoas olham para a minha própria história, vão ver que eu sempre fui uma pessoa que disponível e de forma resumida, eu sempre arrisquei a minha própria vida pelos outros.
e isto é público, tem inúmeros exemplos disso, e não é por acaso que eu sou o único moçambicano que já renunciou 2 mandatos como deputado para defender valores, para defender o seu povo. Então, eu penso que, olhando para este meu histórico, é aí onde as pessoas vão dizer que se acreditam ou deixam de acreditar. Voltando à questão do seu manifesto, a questão das infraestruturas de desenvolvimento está lá patente. E a pergunta que eu lhe faço de forma muito concreta, quais são, na visão do Venancio, as infraestruturas que configuram a âncora para o desenvolvimento deste país? E de que forma pensa que irá implementá-las? Sim, bom, uma pergunta bem interessante. Bem, nós temos um conceito, portanto, na parte das infraestruturas temos cerca de 15 ou 20 medidas relativamente ao desenvolvimento de infraestruturas. Mas vou falar talvez de uma dos componentes que eu acho que é das mais importantes, que tem a ver com a conectividade física e digital. Se não tens um país conectado, se não tens um país em que, digamos assim, a comunicação física, a comunicação digital flui, tu não tens um país desenvolvido. É por isso que hoje em dia, um dos elementos para saber se um país é desenvolvido ou não é a capacidade desse país se conectar em tempo recorde. Então significa que é fundamental a questão do transporte. Concordo, acho que isto é denominador comum, que nós precisamos de uma conexão rápida, segura e barata entre o norte e o sul. Toda a gente defende isso, eu também concordo. Já vi toda a gente a dizer que nós precisamos ligar o sul ao norte. A nossa perspectiva de ligar o sul ao norte é ligar o sul ao norte, isto pode parecer um sonho, mas é assim mesmo, por um comboio elétrico e a partir daquilo que nós até já demos o nome de MOS Expresso. Isso é possível em 5 anos, 10 anos, nós temos o MOS Expresso a partir de um comboio elétrico de alta velocidade para ligarmos o norte ao sul. E ao mesmo tempo, estamos a falar da conectividade física, mas também estamos a falar da conectividade digital. Significa que em todo o trajeto, por exemplo, deste comboio elétrico que liga o norte ao sul, nós vamos colocar também a banda larga ou a fibra óptica, como uma infraestrutura vai acompanhar toda a infraestrutura física. E a partir dela, vai se derivar também a conectividade física e digital para os distritos, para outro tipo de áreas. Por isso que nós hoje definimos também que a questão da comunicação digital é uma questão fundamental, incluindo até para as zonas rurais. Hoje é possível nós, a partir da comunicação digital, das tecnologias de informação, desenvolvermos até as zonas rurais. Por exemplo, há-me a falar do livro escolar como um grande problema hoje. E estamos a gastar balúrdios de dinheiro sem necessidade. É possível, com esta questão de acompanharmos a conectividade física com a conectividade digital, banda larga e a fibra óptica, é possível hoje, por exemplo, pode ser um pouco mais sintético. Nós começarmos nas zonas perurbanas, por exemplo, a colocarmos o livro digital a partir de tablets. Isso é possível. Isso podemos nós fazer isso. É muito mais barato do que está a acontecer e é muito mais efetivo. E isso pode desenvolver o país muito mais rapidamente. Venancio Mondlane, prometemos 1 hora e acabamos extravasando ligeiramente, mas creio ter ficado o essencial, até porque o que não ficou aqui vai para a campanha que arranca no dia 24 de agosto, onde teremos a oportunidade de ouvir diferentes partidos políticos e até candidatos presidenciais a falarem aos moçambicanos sobre aquilo que pretendem fazer para Moçambique e para o seu povo. Isto será em contacto direto com estes mesmos moçambicanos. Obrigado pela presença aqui na TVM, na RM e na Sociedade de Notícias. Agradeço também aos colegas Orlando Ngoven, da Rádio Moçambique, e Francisco Majate, do Notícias. Agradeço também ao telespectador que esteve a acompanhar esta grande entrevista, com Venancio António Bila Mondlane, um dos candidatos às presidenciais do dia 9 de outubro de 2024. Obrigado pela audiência e até uma próxima oportunidade. Fique bem.